O Corinthians faz 1-0, perde um jogador expulso de uma forma imbecil, né? Grotesca. É, porque, pô, ele já tinha o amarelo, cara. Ele agarra o jogador ali. Sabe, tem coisa que, cara... Nossa, enfim, E é melhor fora nem que- falar, né? Tipo, ele não é nem o goleiro, o zagueiro titular. Ele Já tava foi ali no goleiro, lugar né? do... É, já É, foi já goleiro, foi goleiro. pois é. Ele não é o zagueiro titular, ele tava ali pra suprir a ausência do Félix Torres. E aí ele vai e faz isso que deixa o Corinthians ainda pior pro próximo jogo, que é um clássico. É, e aí me chama a atenção que o Corinthians consegue fazer 2-0. Aliás, noite inspiradíssima do Yuri Alberto. Temos até, acho que TBT aqui, não tem, Bruno? A Vamos ver. gente recomendou ontem hein, Vamos esse ver. golzinho do Vamos Yuri Alberto. pros gols, Paulo do Vale. Gol de quem? Top de quem? Gol de Yuri Alberto, a 13h40 no segurobet.com. Aí, ó. Pedra cantada. E também, Caiu din-din. pra quem vai na nossa, Pois é. sempre, o Yuri Alberto, o artilheiro do amor, impressionante. Né? Como o nosso bebê, ele é maravilhoso. derrete corações quando Ele desliza derrete com o joelho, né? corações quando desliza com... Ele derrete corações quando desliza com o Essa joelho. frase. Realmente é uma frase impactante. Mas o Corinthians tomou o empate, porque se segurou como pôde aí com um a menos e ainda outra. Cara, os jogadores não se ajudam. Que engrossada do Hugo no lance que a bola escapa dele ali e ele faz... Cara, me ajuda a te ajudar, né? Assim, pô, não dá, né? O ruim de ter esses caras no elenco é que eles têm que é jogar. que eles jogam, Ruim. né? Eles têm que jogar. E o Hugo, ele... Cara, a gente chegou a elogiar ele aqui, PDV. Acho que ele tava mais regular, de que ele tava conseguindo ali não comprometer do lado esquerdo depois de um começo tenebroso com a camisa do Corinthians, mas ele segue sendo o Hugo. Esse tipo de coisa vai acontecer com certa frequência. Às vezes ele vai errar, como mais do que costumam errar outros jogadores, porque o Hugo é um pouco abaixo. Acho que todo mundo concorda nisso, que é uma posição carente do Corinthians hoje. E, enfim, acontece esse tipo de coisa. O Corinthians tá sujeito em duas falhas, né, cara? Então... falta força mental, falta força de grupo pra conseguir administrar um resultado como esse, coisa que time que briga por coisas grandes sabe fazer. Se a gente vê um Palmeiras abrindo 1-0 contra o Atlético Goianiense, 2-0, o Palmeiras toma um empate, pode cair o mundo, o Palmeiras pode ter 3-2, Ah, não toma cai. um empate. Não. Geralmente o Palmeiras sai atrás e busca empate. né? Entendeu? Cara, é muito diferente. Não, e uma coisa também falando sobre o jogo, quem assiste ali e vê que o Corinthians fez 2-0, acha que o Corinthians dominou por muito tempo o Atlético Goianiense, né? Vendo ali só o placar do jogo. Mas não foi isso que aconteceu. O Atlético Goianiense soube envolver o Corinthians em alguns momentos, principalmente depois da expulsão do Gustavo Henrique, porque ali o Atlético Goianiense ficando com um a mais, em teoria o jogo ficaria mais fácil pro time do Jair Ventura. E de fato acontece o empate, né? O pênalti do Hugo eu não quero nem comentar, porque pra mim foi completamente banal e sem nenhuma perspectiva do que ele tava fazendo ali. Mas eu acho que o Corinthians ele foi bastante envolvido pelo Atlético Goianiense e a gente pode depois falar um pouco também sobre as decisões do Antônio Oliveira na hora de fazer as modificações no time, porque foram questões aí que a torcida também reclamou bastante. Mas eu acho que o principal aspecto é esse, que o Corinthians sai na frente, só que ele é muito envolvido pelo time adversário. E também tem a questão de que o Corinthians quase não teve sossego durante o jogo, né? Então também tem que olhar pra esse lado. O Antônio Oliveira chega a falar que ele precisa de contratação, só que como é que o Corinthians vai contratar nesse momento? Ele reclama também do Wesley e do Bidon na seleção brasileira, né? Fala que o Corinthians não vai mais ceder os jogadores, porque tinha um combinado. Ele deixa nas entrelinhas, ele tinha um combinado de CBF e Corinthians para os atletas também não jogarem tanto, porque eles não foram para amistosos, né? Eles foram treinar, literalmente. Eles foram para a seleção treinar e eles voltaram muito, muito cansados e pouco puderam ser utilizados pelo Antônio Oliveira. Então tem toda essa questão de Corinthians, né? Não consegue jogar bem, aí tem jogador que vai para a seleção, o treinador reclama. O Corinthians é uma grande bola de neve, né? É sobre exatamente esse ponto, Gabi, que eu queria tocar. Você já fez aí essa introdução. O Antônio Oliveira, ele faz essa reclamação indignado, né, na coletiva, algo que eu não sabia, eu não tive acesso a essa informação, de que o Wesley e o Bidon serviram a seleção sub-20 para um amistoso contra o Botafogo no sábado. E o Antônio Oliveira, ele atira contra a CBF. Sim. Mas, cara, não é o caso da diretoria do Corinthians ter agido? Sim. Porque Sim. ele falou que a CBF não cumpriu com o combinado. Mas, cara, em meio a esse turbilhão de coisas aí que o Augusto vem passando, será que de fato ele tinha um acordo? O único acordo possível nessa história, gente,
é o seguinte, a gente tá no meio de um campeonato brasileiro, brigando contra o rebaixamento. Vocês não vão levar nossos jogadores pra um amistoso, um jogo treino contra o Botafogo. Não tem o menor cabimento, mas isso é o clube quem tem que determinar. Assim, eu acho que eu entendo o Antônio Oliveira não querer talvez atirar pro lado da diretoria por uma questão óbvia, mas também é óbvio que isso seria completamente resolvido numa situação de uma tranquilidade num clube que as coisas fluem normalmente e numa diretoria que tem uma noção do que tá acontecendo, né? E que tem caminhos e trâmites, conversas com a CBF de forma clara, algo que não deve ter acontecido por parte do Augusto Melo. Em meio a tanta coisa acontecendo, acho que é natural até que ele não tenha esse tipo de preocupação. E o Antônio Oliveira, quando ataca a CBF, de forma indireta também ataca a própria gestão do Corinthians. Sim. Pelo menos é o que eu sinto na fala dele, porque ele tá atacando a diretoria que não foi capaz de administrar. O Bidon jogou 90 minutos desse amistoso. E o Wesley, acho que praticamente o jogo inteiro também, cerca de 80 minutos. E o Corinthians argumenta de que eles chegaram cansados. É uma reclamação válida, com certeza, do Antônio Oliveira, mas direcionada aí, eu enxergo mais até pra diretoria do que pra própria CBF, que, bom, deve ter cumprido ali com o que combinou com o Augusto Melo. Eu acho que tem a vontade do jogador envolvida, né, do Bidon e do Wesley, mas também tem a questão do momento do clube e aí a diretoria que tem que falar, olha, não dá. Não tem como vocês levarem ele agora, numa próxima vocês levam. Até porque o Bidon e o Wesley têm sido utilizados pelo Corinthians. São jogadores que têm potencial para estarem na seleção, nas categorias de base. Então eles devem ser utilizados futuramente. Então assim, não era o momento. Acho que o Corinthians precisava muito mais do que a seleção brasileira.